E hoje o que a gente vai falar, né? O que a gente vai pincelar, o que a gente vai aprofundar hoje, na verdade, é sobre os órgãos responsáveis pelo licenciamento. Certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho quem são os responsáveis pelo licenciamento, por essa regularização. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Primeiramente, o que eu trouxe para vocês aqui? Qualquer pessoa, física ou jurídica, né? Coloque isso aqui na sua cabeça. Qualquer pessoa, física ou jurídica, através de um processo que é completamente democrático aqui no nosso país, por via de protocolo de requerimento, ele pode solicitar uma área em Águas da União para produzir, né? Mesmo que ele não tenha um palmo de terra sequer na beira do lago. E eu recebi uma pergunta dessa. Paulo, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Até quem não tem um terreno na beira do lago, de repente ele consegue licenciar, ele consegue fazer essa solicitação? Sim, né? Para Águas da União você não precisa necessariamente ter um terreno na beira do lago. A sua estrutura toda de apoio, ela pode ser flutuante, né? O que você precisa ter é um acesso ao lago. Se você tem esse acesso ao lago, onde possa chegar insumo, chegar as estruturas e você retirar a sua produção, você pode fazer esse requerimento, essa solicitação. Esse é o grande diferencial da produção de peixes em Águas da União, tá certo? Por quê? Porque a pessoa, eu estou aqui, né? Se eu quiser produzir lá, quero fazer uma solicitação de uma área em outro estado, eu posso fazer essa solicitação de área em outro estado. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente ter uma área lá na beira do lago. É interessante ter uma área próxima? É interessante. Por quê? Porque a estrutura de galpão, de ração, de guarda de equipamentos, até de vigia, né? Assim, se ela está em terra firme, vamos dizer assim, é mais fácil, é mais simples de você organizar. Se está na estrutura, se ela for flutuante, não tem problema, ela vai acontecer lá no flutuante também e não vai te atrapalhar em nada, tá certo? Pode acontecer lá. Esse é o grande diferencial dessa atividade, tá bom? Cabe fazer um parêntese aqui nesse momento agora, né? Fazer o quê? O processo de regularização de peixes em Águas da União, como é que eu vou dizer assim? Eu vou colocar e eu vou tentar explicar isso aqui para você. Aqui agora no presente real, aqui nesse momento que a gente está vivendo, vamos dizer que ele é limitado, tá? Vamos dizer que ele é limitado e a gente vai chegar nos órgãos daqui a pouquinho, mas eu quero fazer esse parênteses aqui antes. Por quê? A produção nacional de peixe em tanques rede, ela em 2019, ela foi de aproximadamente, chegou perto de 760 mil toneladas. Tá certo? Então assim, a produção de 2019 nacional foi de quase 760 mil toneladas. Hoje, na Secretaria de Aquicultura e Pesca do MAPA, né, a Secretaria de Aquicultura e Pesca ela fica dentro do MAPA, existem processos de regularização que representam mais de 2 milhões de toneladas. Ou seja, já foi solicitado para a Secretaria de Aquicultura e Pesca, eles têm documentação lá dentro para uma produção de 2 milhões de toneladas. Praticamente 3 vezes mais do que 3 vezes do que a gente produz hoje. E são processos que eles estão lá, não são processos de agora, tá? Isso a gente somando aí os últimos 10 anos, mais de 10 anos a gente tem essa solicitação lá. Paulo, por que você está falando isso tudo? Né? É como se fosse um processo de arrendamento, eu vou chegar lá, é como se fosse um processo de arrendamento daquela área, você vai ter, talvez fica mais fácil de você entender. A gente falou um pouco da capacidade de suporte já, né? Já é uma capacidade definida pela ANA para esses reservatórios da União e seguindo essa mesma sequência que vem sendo observada na solicitação das áreas, para os próximos 20 anos, lembra que eu falei, já tem 2 milhões de toneladas solicitadas. Para os próximos 20 anos, se acontecer a mesma sequência de solicitação de espaços, né, em Águas da União para produção, nos próximos 20 anos não tem mais área para poder ser solicitada. Lembra que eu falei que a Agência Nacional das Águas ela define a capacidade de suporte de um reservatório. Então assim, se é 100 mil toneladas, a hora que chegou nas 100 mil toneladas, aquele reservatório não pode mais. Então tem que ir para o outro. Esse outro é 200 mil toneladas, chegou lá, não pode mais. Entendeu? Chegou no limite, não pode mais. Então se a gente seguir isso nos próximos 20 anos, não tem mais área para poder solicitar em áreas da União. E essa área, ela é uma seção, e essa solicitação ela é uma seção de 20 anos renováveis por mais 20. Ou seja, quem não solicitar por agora, nesses próximos 20 anos, dificilmente vai ter a área para poder solicitar lá na frente.
tá certo? Vai ter que entrar numa outra atividade. Para você ter uma produção 100% regularizada, né, você precisa do aval, ou da permissão, ou da documentação, ou do deferimento do seu processo, e esse processo ele corre em alguns órgãos ambientais, né? Especificamente para nós, a gente está falando de piscicultura em águas da União, a gente vai falar deles aqui especificamente, quem são os maiores responsáveis, né? A gente tem então, primeiramente, inicialmente, onde que começa tudo, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Que na verdade é o início de tudo, onde você vai dar o primeiro passo, é lá, já que a Secretaria de Agricultura e Pesca ela está dentro do Ministério da Agricultura, ela está vinculada ao Ministério da Agricultura, e a gente faz hoje, o processo ele é totalmente online para esse tipo de atividade, né? A gente dá a entrada lá, começa lá, o início é todo lá, vai acontecer o trâmite inicial é lá, tá certo? Diferente de quando a gente começava, quando o processo não era online, e a gente já vai fazer em mais ou menos um ano, março desse ano, eu acredito que já vai fazer um ano, que o processo de solicitação, né, de área, de espaço de águas da União para a produção de peixe, de tanques rede, já vai fazer um ano que ele é 100% online. Gente, pensa numa coisa que é espetacular, pensa num sistema que é maravilhoso de mexer, que acelerou demais as análises, tá certo? Análises que demoravam 1, 2, 3 anos para acontecer, hoje acontece aí com menos de 30 dias. Com menos de 30 dias eu já posso colocar uma documentação complementar solicitada, né? Já faz a diferença, de repente o processo ele não fica mais parado. E se ele ficar parado por mais de 30 dias, o sistema automaticamente bloqueia. Então, se você perde o prazo para poder fazer isso, você tem que entrar com um novo processo, né? O sistema é inteligente nisso daí, então faz a análise ser mais rápida e faz toda a documentação complementar que for solicitada, talvez, ela ser entregue com maior rapidez e fica tudo no sistema, né? Até, inclusive, é mais sustentável um sistema desse aqui, ele é bem mais sustentável, né? Antigamente a gente imprimia 5 cópias desse tamanho de folha de cada cópia, com mapa, com documentação, com memorial descritivo, com termo de compromisso, com aquele monte de coisa. Hoje você faz isso tudo pela internet, você não imprime uma folha sequer, se você não quiser, né? Se você imprimir alguma folha, é porque precisa de uma assinatura, né? Você imprime, digitaliza e joga no sistema. É muito simples, é muito rápido e vale muito a pena trabalhar com esse novo sistema, tá certo? Olha só, de acordo com o decreto 10.576 de dezembro de 2020, ou seja, estou falando de algo recente, estou falando de algo aí de menos de 30 dias, né? Que revogou o antigo decreto que regia, que falava, que regulamentava sobre piscicultura em águas da União. Esse decreto 10.576, ele desburocratizou o processo. Desburocratizou o processo de uma forma sensacional. Sensacional, por quê? Porque hoje praticamente tudo vai acontecer dentro da Secretaria de Agricultura e Pesca, dentro do mapa, que era uma coisa que a gente enquanto técnico, a gente enquanto produtor, a gente enquanto empreendedor na área, né, a gente enquanto player do mercado na produção de peixes em tanques rede em águas da União, a gente sempre pediu, porque eram 5 órgãos antigamente, né? Era a Agência Nacional das Águas, Marinha, Ministério da Agricultura, IBAMA e Secretaria de Patrimônio da União. Então, por que eu fazia 5 cópias do meu processo? Porque eu protocolava 5 cópias na minha unidade, do meu estado, isso era enviado para Brasília, Brasília mandava uma cópia para cada um desses órgãos, e aí o processo ficava lá, correndo, passando, e a gente sempre falava assim, caramba, por que não coloca, não pega um servidor, e aí definição de quem está de fora, né? Por que a gente não coloca um servidor de cada ministério numa sala, numa mesa redonda só, para a pessoa, olha o processo, autoriza, não, está deferido, passa para o outro ministério olha, passa para o outro. A gente achava que poderia ser feito assim, há 15 anos atrás, né? A gente nem esperava que chegaria no ponto que está hoje, que hoje sim, por conta desse decreto que foi assinado pelo presidente ano passado, hoje a SAP ela organiza isso tudo. Por quê? Porque a documentação ela vai ser a responsável por isso tudo. E eu explico isso daqui para vocês aqui agora, tá certo? Vamos lá. A Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura realizará, então, inicialmente, ela é a responsável. Você protocola, manda lá. Você vai fazer esse requerimento de uso de espaço físico da União para a produção de peixe em tanque-rede. Então, você faz e estando com toda essa documentação na mão, você consegue fazer esse processo online
menos de 40 minutos. Menos de 40 minutos você já tem o protocolo na mão, o número do seu protocolo que vai estar correndo no governo federal na sua mão, menos de 40 minutos. É muito rápido, é muito simples, é muito bacana, ficou muito bacana de trabalhar. Então a primeira análise ela vai acontecer justamente dentro do órgão que representa tudo, na verdade, né? Que é a Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, vai fazer uma análise preliminar do projeto. Paulo, o que é feito nessa análise preliminar? Eles vão analisar o projeto técnico, que é enviado pelo técnico responsável, para ver a viabilidade do pedido formulado. Então vai ter uma primeira olhada. A primeira olhada vai ser o quê? Olha, será que isso aqui está certo? Será que é viável isso aqui? Será que tem fundamento isso aqui que está sendo solicitado? Se tiver, o processo corre. Se não tiver, ele ali mesmo, ele já breca ali naquele momento. Tá bom? Vou tomar uma água aqui. Então vamos lá. Concluída essa primeira análise, a Secretaria de Agricultura e Pesca ela vai encaminhar a solicitação de uso da área de domínio da União e demais documentos necessários à Marinha. Lembra que eu falei daqueles 5, a Marinha estava lá naquele lá, ela está nesse aqui também. Por quê? Porque na Marinha ele vai passar por um processo de análise quanto à segurança do tráfego aquaviário ou do tráfego náutico, tá certo? Como é que isso acontece? Então lá dentro da Marinha, o processo ele vai chegar lá, o que a Marinha do Brasil ela vai verificar? A segurança do empreendimento em relação ao tráfego aquaviário lá dentro. Como é que acontece isso na prática de repente? Os fiscais da Marinha eles vão verificar se a localização do empreendimento ela está de acordo com o tráfego esperado para aquele local, naquele recurso hídrico. Seja ele aí um reservatório, seja um rio, né, alguma coisa assim. Onde que ele está instalado? Eles vão verificar isso, onde que o projeto está instalado. Ele está instalado no meio, onde que seria, por exemplo, o leito do rio que está represado. Bom, normalmente no leito do rio é onde passa mais embarcação, né? Normalmente no leito do rio é onde é mais profundo. Então a Marinha, nesse momento, ela pode solicitar alguma adequação no processo, no projeto, para que ele não fique atrapalhando de alguma forma esse tráfego aquaviário, até por segurança de quem está produzindo e por segurança de quem está fazendo todo esse tráfego náutico lá, né? Outra coisa, você não pode atravessar de corda ou de cabo de aço de uma margem na outra. Por quê? Porque naturalmente você está impedindo de passar alguma embarcação ali também, tá certo? Na prática é isso que a Marinha vai olhar para poder fazer, para poder deferir ou indeferir ou solicitar alterações. Isso é o que a Marinha faz na análise do seu projeto, tá bom? Enquanto o projeto estiver correndo lá dentro. Ela envia também, e aí eu tenho que ler esse nome aqui porque é um nome muito grande, né? Para a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Olha o tamanho desse nome. Para a adoção de medidas necessárias à entrega da área ao Ministério da Agricultura, que realizará a cessão de uso ao beneficiário. Na prática, sabe o que é isso aqui? É o que aconteceu lá em maio de 2020, que foi, não é mais exigida a licitação daquela área para o requerente. Então a pessoa que deu a entrada naquela área, solicitando a documentação para produzir naquela área, hoje não precisa mais passar por um processo de licitação. Antigamente, esse nome comprido que eu falei aqui para você, ele tinha que formular, presenciar, predefinir uma licitação de cunho nacional para que qualquer brasileiro pudesse disputar essa área que estava sendo solicitada. Claro, é uma água de domínio da União. Eu não posso simplesmente ceder, até porque não é uma cessão, é um contrato de cessão de uso, é um comodato, né, para uma específica pessoa, sem outras pessoas participarem. Só que isso atrasava demais, era só burocracia. Por quê? Porque sempre quem ganhava na licitação era a pessoa que estava disputando aquela área, né? Eu não sei de outra informação de alguma vez que alguém que não tinha passado pelo processo de requerimento ter ganhado uma área, né? Então simplesmente, maio do ano passado retirou isso aí, essa exigência sobre obrigatoriedade. Por quê? Porque agora, simplesmente, a Secretaria de Agricultura e Pesca informa a Secretaria de Patrimônio da União que aquela área foi solicitada e, naturalmente, a Secretaria de Patrimônio da União devolve essa responsabilidade para a Secretaria de Agricultura e Pesca para que ela realize a cessão de uso daquela área ao beneficiário.
né? Teve uma época, só a tipo de informação também, lembra que eu falei que na maratona anterior aqui, né, nos dias anteriores, eu falei assim, que eu era o responsável técnico pelo licenciamento das unidades demonstrativas, né? E teve uma bendita época, de uma determinada época do ano, onde o responsável, né, o setor responsável pelo licenciamento do Ministério da Pesca não estava conversando, estavam em atrito com o pessoal do Ministério lá da Secretaria de Patrimônio da União. Então, por eles não conversarem em determinada época, os processos travaram. Né, e o processo ficou travado por quase um ano, o processo de licenciamento para uma unidade demonstrativa. Por quê? Porque o setor de um ministério não estava conversando com o setor do outro ministério. Emburraram. Né? Emburraram, eu acho que porque os ministros estavam tendo atrito naquele momento, então os seus servidores também estavam tendo atrito. E aí a gente ficou sabendo disso. Né? E aí a gente falou assim, não, mas vocês estão tendo atrito, mas você não pode mandar o documento para cá, para lá? Não, porque a gente tem que pegar parecer, tem que fazer isso e aquilo. Aí eu falei assim, e se eu pegar o documento daqui e levar para lá? Não, aí pode, porque aí você é o interessado, você está fazendo esse trâmite todo aqui, e aí não tem problema. E aí foi assim que a gente conseguiu resolver o negócio. Pegou a documentação, né, os despachos de um ministério, atravessou a rua, foi lá no outro ministério, pegou o despacho e devolveu e trouxe para trás para poder fazer o processo acontecer. Mas é as coisas que você tem que fazer para poder dar certo, né? Umas experiências que a gente só tem quando a gente está praticando, né? Quando a gente está no momento ali. Bom, as áreas aquícolas, quando elas são solicitadas, elas podem ser classificadas, né, de acordo com o objetivo que elas se destinam, que é o quê? Interesse econômico, interesse social ou de pesquisa e extensão. Quando é de interesse econômico, né, destinado a pessoa física ou pessoa jurídica, o que acontece? É o que? É quando o aquicultor ele tem o objetivo é a produção comercial. Pronto. Essa é a área aquícola de interesse econômico. A área aquícola de interesse social são destinadas ao quê? A comunidades tradicionais, né? Tem até um decreto que rege especificamente sobre isso, e a participantes de programas de inclusão social. Tem como uma área específica no reservatório de União atender a necessidade de um programa de inclusão social. E tem também aquelas áreas, né, destinadas à pesquisa e extensão, né, que tem o objetivo justamente o desenvolvimento científico, técnico e tecnológico. Para as áreas de interesse econômico, a cessão é onerosa. Então você tem que pagar aquela cessão, aquele comodato, né, aquele empréstimo por 20 anos da cessão daquele imóvel, daquele local. Por exemplo, uma área, eu tenho um exemplo de cliente em Corubaíba, ele já tem o contrato de cessão de uso dele assinado. A capacidade produtiva daquela área é de 900 toneladas por ano, alguma coisa em volta aí de 70, 75 toneladas por mês, e então ele paga anualmente referente a essa área que ele está utilizando, né? Então durante 20 anos ele vai fazer um pagamento anual referente a essa produção de 900 toneladas. E aí você acha que esse pagamento ele é complicado, ele é difícil, ele é pesado ou ele não é? Vou te falar. A média que ele paga, se ele pagar no dia certinho a guia de recolhimento dele, ele vai pagar R$450. R$450 por ano para utilizar uma área que ele pode produzir 900 toneladas de peixe por ano. Né? Então, se a gente divide isso daí por 12 meses, dá menos de R$45, né? Menos de R$45 por mês aí, que ele teria que seria o pagamento dele, né? Então, assim, é um valor muito pequeno em relação ao benefício que pode trazer para ele. Já quando é aquela área de interesse social ou de pesquisa e extensão, a cessão ela será gratuita, tá bom? Paulo, às vezes você pode me perguntar assim, Paulo, mas será que tem jeito de ter dois? Você falou lá que dispensou licitação, aquela coisa toda. Tem jeito de ter dois requerentes para uma mesma área diferente, dois requerentes diferentes para uma mesma área? É possível sim. Não é muito simples de acontecer. Por quê? Porque normalmente a pessoa solicita aquela área, não é comum que alguém vai lá e solicite a mesma área, a não ser que eles sejam vizinhos que não se conversam. Né? Então eu vim aqui, solicitei essa área, o vizinho daqui viu, olhou, não, eu vou solicitar a área lá para ele, que eu vou fazer primeiro do que ele, para pegar essa área primeiro do que ele, né? Então assim, pode acontecer, tá certo? O mesmo técnico,
jamais ele vai permitir que isso aconteça, porque ele já fez aquela solicitação de área para um local. Mas se tiverem dois técnicos diferentes, fazer essa verificação, talvez pode ser que aconteça. E se tiver, como é que faz? Aí tem os critérios de desempate dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca, que pode ser o quê? Quanto que ele está disposto a investir naquela área, qual que é a geração de emprego e renda, né? E oferecer um valor global superior àquilo ali, né, no momento da entrega da cessão para ele, e geração de emprego e renda. Acho que na verdade são esses dois. E se por acaso acontecer de empatar eles oferecerem os mesmos tanto, gera o mesmo tanto de renda, aí tem as definições que o próprio Ministério lá vai fazer para poder seguir. Provavelmente faz algum critério de desempate, um sorteio, alguma coisa assim, tá bom? Bom, da mesma forma que pode ter dois solicitantes para a mesma área, ou um solicitante para a mesma área, pode haver cancelamento daquela área também, não pode? Pode, também pode. Por quê? Se, né, em algum momento o Ministério entender que aquela área solicitada para a produção de peixe em tanque de rede, ela não estiver sendo usada para isso, ele pode ser cancelado, processo na hora, né? Se o cessionário, né, se a pessoa que pegou aquela documentação referente àquele lugar, o projeto dele não tiver certinho naquele local de implantação, pode ser cancelado também. Ou se o cessionário estiver inadimplente com o pagamento do valor da retribuição de uso dessa área, também pode ser cancelado. E ainda quem não enviar o relatório anual de produção, que é o RAP, que é um relatório do que aconteceu durante o ano inteirinho, a área também pode ser cancelada, ok? Bom, outro órgão que eu até já falei, vocês já devem saber, né? Que eu falei aqui nas maratonas anteriores, nos dias anteriores, é o quê? Que é a própria Agência Nacional das Águas, né? Então já falei de Secretaria de Patrimônio da União, Secretaria de Aquicultura e Pesca dentro do Ministério de Agricultura, já falei da Marinha e vou falar agora da ANA, né? Por que a ANA? A ANA, além dela dar a capacidade de suporte dos reservatórios, o que ela faz mais? Ela dá em seu nome para a Secretaria de Aquicultura e Pesca, ela dá a outorga de direito de uso de recursos hídricos para a prática da aquicultura. Então a Secretaria de Aquicultura e Pesca, ela manda o projeto lá para a ANA, manda o processo para a ANA, olha, tá tudo certo aqui, preciso da autorização de vocês. A ANA dá essa outorga para a Secretaria de Aquicultura e Pesca, e assim a Secretaria de Aquicultura e Pesca faz o contrato de cessão de uso com o requerente, com o interessado na área, tá certo? Então olha lá, a Secretaria de Agricultura e Pesca, ela vai ser a responsável pela avaliação da compatibilidade, da produção aquícola e da carga média de fósforo. Capacidade de suporte, ela está muito ligada com o fósforo, e é por isso que na hora que a gente está preenchendo a documentação inteirinha, colocando lá, tem uma perguntinha básica: quantos quilos de fósforo vão ser inseridos na alimentação baseados na quantidade de ração que é fornecida, entendeu? Então você tem que fazer esse cálculo, qual que é a porcentagem de fósforo em relação à ração que é fornecida. Você coloca isso, porque se estiver dentro dos parâmetros lá de águas da União, aí sim o seu processo ele pode ser protocolado, aceito, e desde que esteja claro, né, que aquele reservatório que você fez a solicitação, ele tenha capacidade de suporte, né? Então a gente falou aqui da ANA, a gente falou da ANA que dá capacidade de suporte dos reservatórios e também entrega essa outorga preventiva, né, essa outorga de direito de usos para a Secretaria de Patrimônio da União. A Secretaria de Patrimônio da União, eu falei lá no começo, né? Aquele decreto de dezembro de 2020, ele deixa a Secretaria de Patrimônio da União responsável por todo o processo. É claro que ela vai consultar os órgãos, ela vai consultar a Marinha, ela vai consultar a Agência Nacional das Águas, ela vai consultar a Secretaria de Patrimônio da União, mas a responsabilidade é dela. Sendo a responsabilidade dela, a responsabilidade final de um órgão especificamente, de um ministério especificamente, acontece a mágica da desburocratização do licenciamento ambiental, ok? Por quê? Porque eu dependo da resposta, eu foco a minha energia, a minha concentração em um local só, que é a Secretaria de Agricultura e Pesca. Por mais que eu faça essas consultas, a responsável final é a Secretaria de Agricultura e Pesca, né? Eles passam a responsabilidade para ela e ela assume essa responsabilidade, faz o contrato de cessão de uso, estando tudo certo, passando por todas as análises,
Estando toda a documentação correta, toda a documentação é verificada, analisada, os técnicos entram em contato, verificam, se tem documentação complementar para poder entregar, é entregue, é feito isso daí tudo. Beleza, passou por todos esses órgãos, o requerente, ele é avisado que o processo dele está regularizado, que precisa fazer então agora o contrato de cessão de uso, a assinatura do contrato de cessão de uso. Isso vai para o e-mail do requerente, o requerente entra lá no sistema, ele tem um acesso temporário ao sistema eletrônico de informação, onde ele vai fazer uma assinatura eletrônica daquele documento. É imediatamente, pessoal, é impressionante, é imediatamente essa questão da assinatura eletrônica, né? Você entra no sistema, é gerado o seu contrato de cessão de uso, você assina eletronicamente, o secretário de Aquicultura e Pesca, que é o Jorge Seif, ele já assinou esse documento, você assinou, você tem nas suas mãos o seu documento de regularização, o seu primeiro documento de regularização. Paulo, como assim primeiro documento de regularização? Tem outro? Tem outro. Para Águas da União, você precisa do contrato de cessão de uso e do licenciamento ambiental, né? E o licenciamento ambiental exige esse contrato de cessão de uso. Por quê? Porque o licenciamento ambiental ele é feito nos estados. Cada estado é responsável pelo seu licenciamento ambiental específico. Mas você precisa ter feito tudo isso aqui que eu falei antes para ter o seu processo correndo dentro do estado. Secretaria de Meio Ambiente do estado. Ou, em alguns momentos, Secretaria de Meio Ambiente do município onde você se encontra. Desde que ela tenha autorização da Secretaria de Meio Ambiente do estado para poder licenciar peixes em tanques rede, tá certo? Para poder entregar essa documentação, esse licenciamento do peixe em Águas da União. Então você faz esse trabalho, você percorreu esse trabalho no governo federal e aí você desce para a esfera estadual também para poder fazer o licenciamento ambiental. E aí acontece toda a parte de licenciamento ambiental dentro do estado. Você vai utilizar as mesmas informações que estão nesse contrato de cessão de uso para fazer o licenciamento ambiental. E aí o que acontece? Como é que o órgão ambiental ele entende? Nossa, já passou por 4, 5 ministérios no governo federal. A gente aqui vai verificar se está de acordo com a nossa legislação e a gente emite o licenciamento definitivo. Ok, maravilha.